Graça e paz a todos, meus amados. Meus queridos, nós sempre falamos aqui no canal sobre a família. Aliás, a Bíblia nos ensina, desde o Antigo Testamento ao Novo, sobre família. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa. E Deus havia nos advertido que iriam surgir falsos mestres. E vocês podem estudar o livro de 1ª e 2ª Timóteo, que ensina muito bem isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, para escutar apenas aquilo que convém a eles. E nós sabemos também que o primeiro milagre do Senhor Jesus foi no casamento. Hoje eu vi no meu canal uma senhora e ela fez a seguinte pergunta. Preste atenção. Querido irmão, tenho uma dúvida. Me casei com um homem divorciado. Eu nunca havia me casado. Então ela casou, quando casou com esse divorciado, ela era solteira. E agora, por entender sobre o que o irmão está se referindo a mim, explica, entrei com o divórcio. Então, ela está dizendo porque o que eu falei, ela entrou com o divórcio. Assino o divórcio semana que vem. Mas eu, perante o Senhor que está falando é o Deus, eu sou solteira. Ou seja, sou livre desse casamento que casei como divorciado. Até aí ela está coberta de razão, certíssima. Perante Deus, ela quis dizer que esse casamento dela nunca foi lícito, e sim ilícito. Era uma imoralidade sexual, era uma relação sexual ilícita, era uma fornicação, era uma porneia. Tá? Então, ela está naquele capítulo de Mateus 19:9, onde o Senhor Jesus fala. Deixa eu procurar aqui para vocês. Mateus 19:9. Mateus 19:9. Que diz o seguinte: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E quem casar com uma divorciada, estará cometendo adultério. Exceto em casos de fornicação. Que é o quê? Uma relação sexual ilícita. Que é uma imoralidade sexual. A fornicação, ela abrange várias coisas. Mas aqui, o Senhor Jesus estava falando, se você está se deitando com uma mulher, ou mulher, você está se deitando com um homem, que vocês não são casados ainda, são namorados, noivos, são prometidos em casamento, aí tem que repudiar, porque não pode. Tá? E então, meus amados, essa moça, ela estava falando, ela entendeu a palavra do Senhor. Esse casamento dela era um casamento ilícito. Assino o divórcio semana que vem. Mas eu, perante o Senhor, eu sou solteira, ou seja, sou livre desse casamento, que casei com um divorciado. Mas terei meu estado civil de divorciada. Correto. O estado civil dela será de divorciada. Me explica se perante Deus sou livre e poderia me casar com alguém livre também. Entendo por livre que é solteira. Entendo por livre quem é solteiro e viúvo. Então o que ela está dizendo aqui? Qual é a dúvida dela, meus amados? Ela aqui está alegando que
que ela entende como livre quem é solteiro e quem é viúvo. Mas ela está alegando que o que está na dúvida, ela tem dúvida porque ela é divorciada. Amada, deixa eu falar para você. Você é divorciada? Sim. Mas perante os homens, perante as leis humanas, você é uma divorciada. Perante Deus, você fez o papel correto. Perante Deus, você não é uma divorciada. Perante Deus, você saiu de uma relação sexual ilícita. Perante Deus, você saiu de uma porneia, uma fornicação. Então, realmente, perante os homens você é uma divorciada, mas perante Deus não. Você é uma solteira. Por isso que você estava no adultério. Por mais que você fosse solteira, mas ele era divorciado. Ele já tinha sido divorciado. Ele já tinha casado com uma outra mulher. Entendeu? Então esse casamento perante Deus, ele nunca foi lícito. Por quê? No livro de... Deixa eu ler para vocês aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos lá, vamos ler direitinho, que isso é muito importante. 39. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, parar tela. Tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui a outra tela. Olha o que diz aqui, meus amados. Olhem bem, meus amados. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então, a esposa desse que hoje é o seu marido, que você está se divorciando dele, ele foi casado antes. Ele se divorciou. Ele hoje é casado com você. E você hoje está se divorciando dele. Aquela primeira mulher dele ainda vive. Olha, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. A antiga esposa desse seu atual marido não está viva? Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Ele só vai estar livre, esse seu atual marido, se aquela primeira esposa dele falecer. Mas se ela está vivo, esse casamento dele com você sempre foi um casamento adúltero, ilícito. Por isso, minha amada, é que você está tomando a atitude correta. Mas deixa eu falar uma coisa com você aqui. Você tinha dito, olha o que você falou. E agora, como é que é? E agora entender sobre... e agora, por entender sobre o que o irmão aqui, meu irmão, explica, entrei com o divórcio. Amada, o maior erro das pessoas é admitir que está fazendo alguma coisa porque um pastor, um teólogo, eu ou qualquer outra pessoa falou. Você, irmã, você tem que colocar todo mundo à prova. Todo mundo. Eu abri o canal Prisioneiros em Cristo para poder ensinar as pessoas aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Mas se você perguntar para aqueles que pensam diferente, que creem diferente, eles vão falar que eles estão certos e que eu estou errado. E eu aqui, na sua frente, estou falando que eles estão errados e eu estou certo. Então, eu não estou aqui me acovardando. Você está tomando a atitude correta. Mas eu peço a você, não creia no que eu falo e nem que a outra pessoa que entende diferente fale. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Para que você não seja enganada com doutrinas humanas. Você está entendendo, minha querida? Eu vou ler para você aqui. Eu vou ler para você aqui o livro de... Compartilhar a tela aqui. Efésios. Presta atenção. Efésios capítulo 4. Deixa eu botar aqui. Aqui, Efésios capítulo 4, do 14 ao 25. Para terminar. A propósito, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Ó, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tá entendendo, irmã? Então, você não tem que crer no que eu estou falando e nem crer em que o outro vai falar. Você tem que colocar os outros à prova, assim como eu que estou na sua frente. Você tem que acreditar somente em Deus. Você tem que tomar a decisão acertada somente em Deus. Para que você não chegue a falar, foi o pastor tal que falou que eu tinha que fazer. Você não pode pensar assim. Você tem que ver. Eu, Érico, falei sobre o casamento, que você está tomando a atitude correta. Está correta. Vai lá ler. Vai lá estudar. Vida de oração. Pedindo a Deus, Deus, não me deixe ser enganada pelo Érico ou por outra pessoa. Faça com que eu tome a atitude acertada. Te garanto que Deus vai te indicar o caminho. Ó, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Não é o Érico, que sou eu, não é o Luciano Subirá, não é o Augusto Nicodemo, não é Paulo Júnior, não, ninguém. Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade está em Jesus, não está em mim, não está em nenhuma outra pessoa. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do pecador costumais, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, aqui fala, minha amada, para que você busque em Cristo. Não é em mim, o Érico, não é em o outro, em Cristo. Coloque todos à prova. Mas você só vai poder entender se eu, o Érico, estou errado, ou se o outro que pensa diferente está errado, se você tiver intimidade com o Senhor. E para finalizar, deixa aqui, colocar Lucas 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, aqui nós entendemos que nós temos que renunciar a tudo que é do mundo. A tudo que é do mundo. O que o mundo age no casamento? Casam-se. Aí, quando há abandono, separa, divorcia e casa com o outro. O que o mundo faz? O mundo, quando há adultério, não perdoa. Casa-se com o outro. E o evangelho é totalmente diferente. O evangelho diz que você e seu marido estão unidos até que a morte os separe. Mas você está dizendo que você sempre foi solteira, você se casou com um divorciado. Agora tem um porém. Você precisa saber, amada irmã, se a esposa desse seu marido, ela também não era divorciada. Se ela já foi divorciada quando se casou com ele,
o casamento dele também era ilícito, tá entendendo? Tente averiguar isso direitinho. Agora, se o seu atual marido, ele casou com essa mulher antes de você, e ambos eram solteiros, aí tudo bem, esse casamento deles é lícito, lícito. Mas se ele se casou com uma mulher que já foi divorciada, então aquele casamento dele também nunca foi lícito. Então, na minha opinião, no meu estudo bíblico, que eu creio que está de acordo com a sã doutrina, se o seu marido já foi casado e divorciou, e você sendo solteira se casou com um divorciado, você está em adultério. Mas precisa saber se aquele antigo casamento dele também era lícito ou não. Tá entendendo, irmã? Nós temos que tomar muito cuidado com todas as nossas atitudes para tomar a decisão certa, de acordo com a vontade do Senhor e não de homens, tá bom? Fique a irmã na paz do Senhor Jesus.